Minutinho. Estamos gravando agora. Desculpa, gente, eu esqueço de pôr para gravar a aula. Mas vamos lá. Continuando aqui o que eu estava falando, será um privilégio para mim compartilhar o meu testemunho e também ouvir e compartilhar do testemunho de vocês sobre o Evangelho Restaurado. Tá bom? Eu comentei no treinamento que a gente teve semana passada, e eu queria comentar aqui com vocês também que o Helder Roland disse, né, sobre os alunos, que eles são uma chama a ser acesa. Então, muitos de nós já temos uma pequena chama acesa, alguns um pouco maiores, outros um pouco menores, porém, eu quero até o final desse curso que nós possamos ser uma tocha olímpica, tá bom? Juntando as nossas chamas, seremos uma tocha olímpica e que nada poderá apagar o nosso testemunho, o nosso amor pelos mandamentos, por esse evangelho restaurado. Então, vamos lá. Ai, gente, eu estou sem mouse, mas pronto. Vamos lá. O nosso curso Alicerce da Restauração. Então, eu vou começar com a introdução do curso aqui com vocês, tá bom? E aí, são os objetivos que nós devemos alcançar com esse curso, tá bom? Então, vou ler o primeiro objetivo aqui para nós, que é o principal de todos, né? Fortalecer o testemunho de Jesus Cristo e de seu evangelho restaurado. O que acontece aqui? Às vezes a gente pensa que tem um testemunho já inabalável, de repente, e temos mesmo, mas sempre importante estudar, sempre importante ir à igreja, sempre importante conversar sobre as coisas do Evangelho, porque nós, inclusive, vamos falar hoje sobre a apostasia, né? Na lição 1. E aí nós vamos saber por que é importante estar sempre falando, estudando e indo ao templo, à igreja, incansavelmente. E às vezes a gente pensa, é uma besteira ficar lendo as escrituras todos os dias, orar todos os dias. A gente pensa, não, hoje é só um dia só, não vai ter problema. Mas nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Às vezes nós tivemos uma grande apostasia, né? Porém, às vezes a apostasia começa em nós. Eu posso dizer isso, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Tá bom? Então é importante sempre. Eu tenho testemunho de Cristo, tenho testemunho do Evangelho, mas é importante nutrir, sempre. E nutrindo, indo à igreja, lendo as escrituras, participando do instituto, né? Então, vamos lá. Quem pode ler para mim o segundo objetivo aí? Aumentar o desejo e o esforço de viverem os princípios e a doutrina do Evangelho e se tornarem mais semelhantes ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Ok. Então, nós já temos o desejo, nós já temos um esforço, mas precisamos aumentar, tá bom? Sobre a doutrina, sobre nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e ao Pai Celestial. E aqui, o terceiro objetivo desse curso, quem pode ler? Aplicar os princípios para adquirirem conhecimento espiritual e ganharem experiência avaliando as fontes de informação. Então, nós temos aqui teorias, né? Aprendemos bastante coisas nas aulas e tudo mais, porém, nós temos que ter o quê? Temos que aplicar. Então, nós vamos fazer alguma coisa a mais para conseguir aplicar a prática, né? Colocar em prática o que nós aprendemos, tá bom? E assim a gente ganha mais experiência, porque nós podemos avaliar
todas as nossas fontes de informação, tanto nossas próprias fontes de informação pessoal, como as fontes de nossos colegas de curso, nossa família, as pessoas que nós convivemos, como as informações que a gente adquire estudando as escrituras, e nós vamos estudar, né, essa parte aí da restauração, então nós vamos poder avaliar tudo que aconteceu na restauração, né? E o último, identificar é explicar os alicerces da doutrina. Então, às vezes a gente conhece, a gente sabe mais ou menos como é, mas nós vamos aprimorar isso, nós vamos poder explicar para algum colega que não conhece a igreja, por exemplo, né? Explicar os alicerces da doutrina, tá bom? Da revelação e dos eventos históricos da restauração. Então, isso aqui é uma coisa que eu vou conseguir, ter uma coisa nova para mim, né? Porque eu nunca, assim, me foquei muito nos acontecimentos históricos, né? Eu sempre foco muito no que realmente aconteceu e não me apego a datas, a lugares. E, às vezes, e aqui nesse curso a gente vai conseguir aprender um pouco mais sobre isso. Achei bem interessante. Vocês têm algum comentário até agora? Estão animadas com esses objetivos? Nós temos aqui muitas pessoas, muitos alunos que estão assistindo essa aula depois, tá? Ela fica gravada e eles estão assistindo depois. Então, a Lívia, por exemplo, ela tem faculdade de sábado de manhã, então eu estou sempre mandando as aulas para ela, que foi que aconteceu no outro semestre. Nós temos aí um aluno novo, né, que entrou, que se inscreveu nesse curso, que foi o Josimário. Ele também disse que não vai poder assistir a maior parte das aulas, mas eu vou mandar a gravação para ele. Então, é bem importante. Às vezes a gente pensa, tem pouco aluno na hora da gravação, mas vocês participando vão ajudar esses outros alunos que vão assistir depois, tá bom? Vai ser bem importante a participação de cada uma, de cada um. Então, aqui ainda na introdução, o Elder Kim B. Clark, dos 70, ensinou a respeito da preparação e do esforço sincero requerido para o aprendizado profundo. Alguém consegue ler aqui a letrinha à direita, que está um pouco menor? Eu posso. Por favor. Se realmente desejarem aprender profundamente, se o seu coração e sua mente estiverem receptivos ao aprendizado, e se vocês puserem esse desejo em prática, o Senhor vai abençoá-los. Quando fizerem sua parte, orar com fé, preparar-se, estudar, envolver-se ativamente e fazer o melhor que podem, o Espírito Santo vai ensiná-los, magnificar sua capacidade de aplicar o que aprenderam e ajudá-los a tornarem-se o que o Senhor deseja que se tornem. Quer comentar, Bia? Eu acho que, tipo, sempre que eu vou estudar as escrituras, principalmente no domingo, assim, tipo, depois que eu chego da igreja, de tarde, assim, eu sempre faço uma oração primeiro, né? E pedindo para o Senhor me ajudar para que eu possa entender o que eu vou estudar ali. Porque, assim, pode ser uma coisa que eu já sei, né? Uma coisa que eu sei mais ou menos ali, mas o importante é eu pedir, primeiramente, para que o Senhor consiga fazer, né? Fortalecer o meu espírito e fazer com que o Espírito Santo mesmo, né? Possa me ajudar a entender. Porque, além de me ajudar a entender, eu consigo também me lembrar depois do que eu estou estudando. E aí essa parte aqui fala, né, que o Espírito Santo vai ensiná-los e magnificar a sua capacidade de aplicar o que aprenderam e ajudá-los a tornarem-se o que o Senhor deseja que se tornem. Então, no caso, para quem sabe ou não sabe, né, eu queria futuramente fazer uma missão e por eu estar estudando com o Espírito Santo, né, tipo, o Espírito Santo ajudando ali no estudo, eu vou conseguir lembrar futuramente para poder ensinar as pessoas. Perfeito, Bia. Isso mesmo. E aí eu também
eu ficava pensando, né? Ah, o que eu tenho para ensinar para esses jovens maravilhosos que sabem mais que eu, né? E aí, ó, é o Espírito Santo que vai ensinar vocês. Não sei eu não. Vai ensinar a nós, né? Porque eu aprendo mais, né? Do que quando a gente conduz uma aula, a gente acaba aprendendo mais do que qualquer um. E eu estou muito feliz com esse curso. Eu estou ansiosa e animada para aprender, realmente. Vamos aprender juntos. E é isso aí. Quando a gente tem o desejo, o Senhor faz acontecer, né? Com nossa atitude, nosso esforço. E também tem, na introdução, tem uma citação do profeta Russell M. Nelson, nosso profeta amado, que ele fala, né? Porque, assim, nesse curso a gente vai aprender um pouco mais sobre o templo, né? E no templo está envolvido com a história da família. Então, ele está incentivando a gente aqui, em espírito de oração, ponderar que tipo de sacrifício, de preferência do tempo, vocês podem fazer para, neste ano, participar mais do trabalho do templo e da história da família. Porque quando nós aprendemos sobre a restauração do Evangelho, nós vemos que não é só para os vivos, né? Nós temos também aí um trabalho a ser feito pelas pessoas que não receberam o Evangelho em vida, e os nossos antepassados, né? Deve ser nossa prioridade. Então, ele nos incentiva e nos pede para orar e dispor do nosso tempo, principalmente. Então, nós estamos aqui nessa aula hoje, nós estamos dispondo do nosso tempo, né? Eu dispus do tempo para estar preparando, vocês estão aqui participando, já é uma forma de dispor do tempo, né? Aprendendo e estudando para a gente depois, como eu disse ali antes, colocar em prática. Tá bom? Então, vamos lá. Para a lição 1, que é Prelúdio da Restauração. Tem bastante perguntas, eu conto com a participação de todos para estar me ajudando aqui na aula, tá bom? Então, vamos lá. Por que vocês acham que aconteceu a apostasia? Pelo que eu estava estudando no começo da semana, eu tinha colocado lá no aplicativo, né, que eu acho que aconteceu a apostasia para, tipo, restaurar as coisas depois, tipo, ter a restauração, né, que, se eu não me engano, teve... A restauração foi depois da apostasia, tipo... Aí, no caso do Joseph Smith, né, teve a revelação, né, teve a primeira visão, teve a revelação, e aí foi revelado o livro de Mórmon e todas as outras coisas. Então, se eu não me engano, foi isso, né? Que depois que aconteceu a apostasia, teve a restauração e essas outras coisas. Isso mesmo, Bia. Oi, pode falar, Lívia. Eu acho que um dos pontos da restauração é porque o povo não estava digno de obedecer ao Senhor, né? E isso é uma coisa que nós estamos vendo isso acontecer hoje, mas não vai haver mais apostasia, isso foi uma promessa que o Senhor teve, né? Porque foi, como que eu vou ensinar? Vai, uma criança que é desobediente, o pai não tira algo que é bom para ela? Ele tira algo que ela gosta, ele tira algo que pode ajudar. Então, a apostasia veio por isso também. Aquelas pessoas daquela época, daquele tempo, não estavam dignos para a presença, para o evangelho, para as coisas do Senhor. Então, por isso que ficou aquele tempo sem, mas é aquela velha história, aquela frase que fala, né, a gente só dá valor quando a gente perde. Então, as pessoas daquela época tiveram que perder o evangelho, a presença do Espírito, a presença de Cristo, a constância de Deus na vida delas, para aprenderem a dar valor. As gerações mudaram, as pessoas morreram, outras nasceram, mas um exemplo claro disso é Moisés, né? Que ele anda lá em volta da cidade prometida há 40 anos, todos aqueles têm que morrer para que a nova geração, que era eleita para entrar na terra prometida, pudesse entrar. Então, nós somos os eleitos para sair da apostasia e ter a descoberta, né? A revelação de novo
da doutrina, né? De tudo aquilo que Joseph Smith traz e revela novamente para a gente, porque não estava, não deixou de existir, só foi guardado para ser novamente revelado na época certa. Exatamente. Bia e Lila fecharam a aula. Vamos parar por aqui. Acabou a aula. É isso mesmo, gente. Vamos lá. Tudo que vocês falaram, vocês vão ver nos próximos capítulos aqui, que é verdade, olha. Quem pode ler aí? Tessalonicenses 2, segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. Por favor. Esse é Paulo, né, que escreveu aos Tessalonicenses aí, já falando, né, já alertando, vendo o coração duro do povo, né, que já tinha acabado de crucificar o Salvador do mundo e ainda continuavam duros de coração, né? Quem pode ler? Pode se manifestar aí alguém, por favor, porque eu não consigo mexer, eu estou sem mouse, eu não consigo mexer para aparecer toda a escritura aqui. Não estou conseguindo. Só paciência, eu não enxergo, mas vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, O filho da perdição. Tem outra, vamos lá, peraí. Aqui, não. Não, aqui é depois. Então, é isso aí, Paulo já previu, tá? A apostasia não aconteceu do nada, por um acidente. Já estava previsto, correto? E por mais que os apóstolos de Cristo foram perseguidos, foram assassinados, e Paulo seria aí um dos próximos, né, a ser assassinado, e ele já sabia o que o esperava, e realmente foi o que a Lila falou aí, uma parte do que ela falou, que o mundo estava, o coração do homem estava completamente endurecido. As pessoas elas não estavam doutrináveis. Mataram o nosso Salvador, né? Mataram nossos apóstolos. E estava muito difícil. Então, ele previu aí, ele já sabia que viria a apostasia. Então, vamos lá. Além do que vocês falaram já, o que mais aconteceu durante a apostasia? Depois que vai vir a outra escritura aqui, de Nef, que ele também viu. Muitas coisas que aconteceram durante a apostasia. Mas antes de ler a escritura, o que vocês acham que aconteceu durante a apostasia, além né, do que a gente já comentou? Eu estou com uma plantinha aqui, ó. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Estou com uma plantinha aqui. Tadinha. Olha só a situação da bichinha. E eu estou com outra aqui. Não sei se vocês conseguem ver, olha que viçosa. Queria que vocês falassem para mim qual é a diferença de uma plantinha para outra. Essa aqui é o hibisco amarelo, que dá uma flor maior do que o pé dele próprio, gente. É uma flor linda. Eu sempre posto a foto dele nos meus status, que quando ele dá uma flor, é incrível de linda. Pode falar, Lila, você tirou o microfone aí? Vocês acham qual é a diferença entre uma plantinha e outra? Para a gente responder o que aconteceu durante a apostasia. Será que nós ficamos igual essa plantinha aqui durante a apostasia? Não, a gente não estava, né, durante a apostasia, mas as pessoas que estavam. Tipo, a diferença, né, das plantas é que uma tá mais
digamos assim, cuidada, né? Tipo, e a outra não muito. E aí, no caso, foi igual anteriormente, né? Tipo, as pessoas tinham algumas que, se elas tinham, né, um testemunho mais antigamente, né? Elas estavam mais cuidadas, porque como foi retirado o poder de Deus da terra e todas as outras coisas, então, no caso, aquelas pessoas que tinham um testemunho do, do Senhor, elas conseguiam, né, ficar como a ficou melhor. E aí as pessoas que não tinham, ou que tinham pouco, né, como foi tirado o evangelho da terra, então meio que elas ficaram igual a outra planta, né, que não ficaram tão boas, digamos assim. Exatamente, Bia. É o que acontece com o nosso espírito quando a gente não tem a palavra de Deus. Aquela plantinha que não recebeu água, não recebeu o alimento adequado, ela murchou e morreu. E a que recebe o tratamento adequado, que é a palavra de Deus, né, que é a água, né? A água viva, ela segue crescendo, fica viçosa e vive. Ela vive. E mesmo estava acontecendo com as pessoas não tinham mais a palavra de Deus. E o mundo e as pessoas estavam com sede, com muita sede e fome. Aqui, então vamos lá para a escritura. Primeiro Nef 13, 28. Quem pode ler? Aqui, ó. Vês, portanto, que depois de haver o livro passado pelas mãos da grande e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. Então, aqui, Nef, ele estava vendo a Bíblia, né? A Bíblia, no caso. Que ela passou por mãos de pastores que não eram pastores, eram lobos. Então, foram suprimidas muitas coisas que nós já sabemos e que foram perdidas, né? Então, uma das coisas que aconteceu na apostasia, tá? O pessoal fazia o que queria das escrituras, né? Falavam o que queriam, nada mais era entendido, não tinha mais a verdadeira luz e o esclarecimento do evangelho verdadeiro, que estava uma confusão tremenda. E as pessoas que buscavam as escrituras ainda morriam, eram assassinadas, né? Não podia se ter uma escritura. Por muito tempo não podia ter uma Bíblia dentro de casa, né? Em algumas regiões lá. Então, outra escritura que está em Amós, aqui, né? Dizendo também o que aconteceria na apostasia. Vamos lá? Quer ler, Lila? Oi, Sônia, não sei porque o Zoom está caindo aqui. Eu estava falando que uma época que a gente pode saber da apostasia, como que deve ser horrível, foi a pandemia para a gente. Como a gente não podia ir para a igreja, a gente não tinha um convívio, né, com os padrões, com os princípios, né, renovar os nossos convênios. É lógico que nós que somos fiéis, que temos um testemunho, a gente leu em casa, a gente estudou em casa, nós tomamos o sacramento dignamente em casa, mas eu acho, a primeira vez que eu fui para a capela, eu chorei, né? De você viver algo assim, né? Então, aquelas pessoas que eram fiel ao Senhor, com certeza elas foram exaltadas. Mas quão difícil foi para elas. Então, a gente pode se colocar lembrando da pandemia, né? Porque nós tínhamos o direito de ler, de estudar, né? De falar sobre a igreja nos grupos de WhatsApp, na nossa casa, e eles que não podiam. E eles que não podiam manifestar nada, né? Então, assim, nós sabemos que deve ter sido bem difícil, não deve ter sido nada fácil, mas aqueles que foram fiéis, com certeza vão ter, né? Essa semana eu tive uma pessoa que comentou comigo, né? Que tem uma pessoa que é bem difícil com ela, né?
com ela não, com todo mundo, é uma pessoa que tem vários problemas e ela é bem difícil, né? Aí eu falei, fica feliz, você tem bastante paciência com ela. Ela falou, como assim, Lila? Eu falei, ela tá te ajudando a chegar na exaltação. Quando nós passamos por alguns problemas ou por algumas dificuldades, né, vai fazer com que a gente cresça. Eu aprendi com um amigo meu que está fazendo psicologia, né, sem dor não há ganho, né? Então, a gente tem que ter as perdas para dar valor àquilo que tem valor real, né? Exatamente. Alguém mais quer comentar? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha só. Ok? A Bia acabou de colocar o link de presença aí, tá bom? Se vocês puderem, no chat, tá? Puderem anotar aí a presença. Então, gente, eu realmente estava pensando, né? Eu tive uma apostasia na minha vida, vamos dizer assim, porque eu não nasci. Deixa eu fechar a porta aqui, que minha cachorrinha resolveu latir, gente. Peraí. Então, eu não nasci dentro do Evangelho, né? Do Evangelho verdadeiro, restaurado. Então, eu passei alguns anos da minha vida procurando a verdade. Eu ia de uma igreja a outra aqui, ó. Irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Já tinha o evangelho restaurado na face da terra, a apostasia já tinha acabado. Mas eu vivia uma pequena apostasia na minha vida, porque eu ainda não tinha recebido o evangelho restaurado. Eu recebi vários, eu fui em várias igrejas, meu pai era de uma religião, minha mãe era de outra, e aquilo me fazia andar errante. Eu sabia de uma amiga que tinha uma religião, eu pedia para ela me levar na igreja que ela frequentava. E eu ia, eu não via, eu não sentia a verdade lá, porque eu lia as escrituras em casa, eu estudava as escrituras em casa, então eu conheci, apesar da minha pequenez, eu era muito, muito ingênua, mas como eu estudava as escrituras, eu tinha um conhecimento que não ia ser em qualquer lugar, qualquer pastor que ia me tirar isso. E eu agradeço a Deus por isso. Meu pai me deu a Bíblia na mão, eu não sabia ler ainda. E ele falou: tá aqui a verdade. Segue os mandamentos, você vai ser feliz. Então, eu aprendi a ler nas páginas da Bíblia. Isso foi fundamental para eu, quando eu vi a verdade, eu reconhecer ela. Eu me agarrei a ela, né? Então, é importante perseverar também. Coisa que não aconteceu comigo, infelizmente. Eu me afastei por muitos anos, mas aí é outro assunto que depois eu conto melhor. Vamos lá. Então, eu passei essa pequena apostasia na minha vida e foi muito bom quando eu encontrei a verdade e a luz do Evangelho e matei a minha sede e a minha fome da palavra de Deus. Então, vamos lá. Bom, agora saindo da apostasia para a restauração. Finalmente, acabou a apostasia depois de um longo período, porque era necessário que a verdade fosse novamente concedida aos filhos de Deus em nossa época. A Lila até fez aí no comentário dela, né? Deu aí uma explanada sobre isso. Alguém mais quer comentar? Ou a Lila quer falar mais alguma coisa sobre a necessidade do Evangelho voltar à Terra? Eu acho que foi essencial na nossa época, porque, assim, se já tendo o evangelho restaurado, o mundo já tá, né, como tá hoje, imagina se não tivesse, né, sido restaurado.
Então, para as pessoas, né? A gente vai buscando o evangelho e nós que temos essa verdade, nós que sabemos da verdade, nós que temos o testemunho, a gente pode fortalecer as outras pessoas que não sabem das verdades, que não têm o testemunho. Então, para a gente também, né, foi necessário e também para as outras pessoas que não conhecem, né, da verdade do evangelho. Exatamente, Bia. E é isso mesmo que você falou, porque assim, o Senhor, ele foi o que a Lília também falou, um pai, quando um filho está muito rebelde, ele tira o brinquedo preferido dele para ele dar valor. E ele se colocar também, né, no lugar, falar, não, eu tenho que me arrepender do que eu estou fazendo, né, para poder ter o que eu quero. E a mesma coisa aconteceu com a gente, né, com o povo, que não davam valor à palavra de Deus, que estavam com o coração muito endurecido. Mas aí o Senhor, ele queria devolver o brinquedo para a gente, né? Entre aspas. Ele precisava, né? Devolver, porque nós somos a geração que está preparando o mundo para a segunda vinda. E agora, nenhum coração endurecido vai conseguir crucificar o Salvador do mundo, porque ele virá como um leão. Ele virá não mais como um cordeiro, mas como o nosso juiz, o nosso leão. E nós, aqui, ó, por que a verdade precisa ser restaurada? Porque nós somos a geração eleita para preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo encerrou a apostasia quando restaurou seu evangelho e organizou sua igreja mais uma vez sobre a terra. Então, assim como existia a igreja que Cristo colocou na terra, ele chamou um profeta para poder trazer de novo a sua igreja para a terra. Quem pode ler para mim aqui o que o Elder Robert de Halles, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou? Porque, assim, não sei se vocês conhecem a história de como começou a voltar as escrituras depois que foram alteradas. O Martinho, né? Martinho Lutero, ele começou a juntar partes das escrituras que foram separadas, ele começou a traduzir mais corretamente algumas partes que foram alteradas. Então, aí já começou a preparação para a restauração, para que acabasse a apostasia. Então, teve muitos outros nobres nomes que deram a vida para poder estar trazendo as escrituras de volta de uma forma correta para nós, né? Então, em certas partes do mundo, estava muito difícil eles aceitarem isso, né? E o que aconteceu? O que foi acontecendo? Até foi predito também, né, por Nefe, se eu não me engano, que ele viu tipo as pessoas vindo para a América, sabe? Ele viu, porque aqui nas Américas foi onde o evangelho conseguiu crescer sem tanta perseguição. Teve perseguição, mas não foi tanta, né? Então, as pessoas estavam se mudando de lugares para poder conseguir aprender sobre Deus, aprender a palavra de Deus. É incrível, né? Mas é isso. Então, aqui o Elder Robert, ele está lembrando, tá? Sobre que foi nos Estados Unidos da América que teve um grande passo para a preparação
do Evangelho restaurado? Alguém quer ler ou eu posso ler? Deixa eu ver se eu consigo ler, tirar essa. Aqui. Esse sentimento religioso orientou os fundadores de uma nova nação no continente americano, guiados pela mão de Deus. Eles garantiram a liberdade religiosa para todos os cidadãos, com uma inspirada Carta de Direitos. 14 anos depois, em 23 de dezembro de 1805, nascia o profeta Joseph Smith. Os preparativos para a restauração estavam quase terminados. Testifico que a mão de Jesus Cristo está sobre a obra da restauração desde antes da fundação do mundo. Olha só. Então, essa obra, tanto a apostasia como a restauração, já estava planejada. Correto? Então, como eu havia comentado também, nós somos a geração eleita para preparar o mundo para a segunda vinda. Porque a dispensação da plenitude dos tempos, que somos nós, é diferente de todas as outras dispensações. Pensem ou respondam, me ajude. O que vocês acham de viver nesta época? E quais são seus sentimentos de viver nesta época? Alguém quer responder alguma dessas perguntas? Eu acabei respondendo, né? Falei, né? Essa dispensação ela é diferente porque ela está preparando realmente a Terra para a segunda vinda. Pode falar. Eu já me peguei assim, eu gosto muito dos pioneiros, né? Que eu fico vendo aquelas histórias e pensando, meu, eu seria capaz, né? Eu conseguiria viver aquilo, né? E quando eu estava me questionando sobre aquilo, né? Se eu seria valente o suficiente para conseguir. Tem uma citação que depois eu posso até procurar ela aqui e mandar para vocês, que fala que quando o Joseph chega no céu e comenta, né, sobre o trabalho que ele está fazendo, né? E aí fala que quando nós chegamos lá no céu, do outro lado do véu, as pessoas reverenciam a gente, né? Porque nós somos a geração eleita, a melhor geração, os mais valentes, né? Eu chorei muito quando eu li pela primeira vez essa citação. Porque eu tenho certeza que aqueles pioneiros foram muito valentes, né? Eles construíram o evangelho, eles restauraram a verdade, eles construíram capelas sem nada. E quando eu li essa citação, eu falei, nossa, eu não tenho que me vangloriar disso, mas eu tenho que ser capaz de merecer esse título, né? Porque ele fala de todos no geral. Então, eu estou sendo esse melhor, eu estou fazendo o meu melhor, eu realmente sou tudo isso que o profeta disse nessa citação. Então, assim, eu acho que para cada era, para cada geração, para cada tempo, existe o seu mérito, existe o seu porquê você está aqui. Quando um missionário vai para a missão em determinada área, né? A Bia agora vai para Brasília, né? Eu acho que tem um propósito, tem algo determinado por Deus que você vai cumprir naquele lugar. É sua escolha ir ou não, é sua escolha fazer ou não, ser melhor a cada dia, tudo escolhas que nós fazemos. Mas quem eu quero ser? Quem eu vou ser no dia da exaltação? É essa pergunta que a gente deve se fazer. Exatamente. Quem mais quer falar alguma coisa sobre essa bênção? Nós somos abençoadas e abençoados de nascer nessa época. Porque nós temos as escrituras livremente. E nós tivemos os grandes pioneiros, né? Quem participou ali, junto com o profeta, que deu a sua vida para que nós tivéssemos essa restauração, né, do Evangelho. Tivéssemos a Igreja de Cristo novamente na Terra. E essas pessoas valentes, que foi que a Lila falou, morreram, deram sua vida tentando sair da onde eles estavam sendo impedidos de
continuar a igreja. E tiveram que ter essa... Se eles não tivessem saído, teve que ter essa saída, né? Teve que ter, porque ali eles não conseguiriam restaurar a igreja de Cristo. Então, tudo foi muito bem arquitetado por Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles saíram de lá com todo aquele sacrifício, doenças pelo caminho, e foram muito valentes. Nós somos muito abençoados por estar continuando essa obra. E nós também temos que ser muito valentes. E é o nosso sacrifício, como o profeta disse, mesmo que seja do nosso tempo, por enquanto, que seja o maior sacrifício que a gente possa fazer, seja do nosso tempo, é um sacrifício e vale a pena. E nós somos muito abençoados com... Olha como a igreja está crescendo, como a igreja está focada nos jovens, desde os jovens do seminário até o instituto. Olha quanta atividade, quantos cursos do instituto estão tendo, online, presenciais, atividades, serões, devocionais, tudo para manter, para nutrir os jovens e ajudá-los a ter um testemunho inabalável da restauração de Jesus Cristo. Tudo para nos aproximar cada vez mais de Cristo, porque quanto mais perto de Cristo a gente estiver, mais perto do Evangelho restaurado nós estaremos, porque é Ele é o Evangelho restaurado. Ele fez isso por nós, nesses tempos. Então, é muita coisa acontecendo, tudo para nos ajudar. Então, a gente deve fazer a nossa parte também, né? Fazer um esforço, porque é merecido. Sem esforço, a igreja não teria sido restaurada, teve que ter a vida de muitos. E eu agradeço a Deus pela vida dos nossos profetas anteriores. Bom, então, na próxima aula, como eu coloquei aqui, difícil sem mouse, nós vamos ter aí falar mais, né, sobre Joseph Smith, tá bom? Queria que vocês estudassem a lição 2 e a 3 também, tá? Eu só coloquei aqui uma prévia da lição 2, mas tem a 3 também. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre Joseph Smith. Então, a primeira visão que ele teve, que foi o início de tudo isso aí, né, gente? Queria que vocês refletissem a respeito do que podemos aprender com os diferentes relatos sobre a importância de termos nosso próprio testemunho da realidade da primeira visão. Tá bom? Então, que nós possamos orar, refletir e ver o quanto foi importante aquele jovem de 14 anos orar e perguntar a Deus qual seria a vontade dele, qual seria a igreja verdadeira daquela época, e o Senhor falou que não era para ele se filiar a nenhum. E o que tudo mudou na minha vida e na vida de vocês. Essa primeira visão foi o ponto inicial do fim da grande apostasia. E foi graças também aos outros grandes nobres da nossa existência, né? Que nem o Martinho Lutero e outros nomes que tem até incluídos aí na aula, se vocês estudaram, que preparou, né? O mundo, a América, né? Essa região do mundo, para poder estar aceitando o Evangelho, apesar de todo aquele sofrimento que o profeta passou com os pioneiros, mesmo assim o mundo ainda estava menos endurecido, essa parte, né, do mundo estava menos endurecida do que outras partes, e do que o povo daquela época, né, da apostasia. Então, tudo foi acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então, eu queria falar também para o pessoal que vai assistir a gravação,
que para eu considerar a reposição da aula de vocês, eu queria que vocês me mandassem a resposta dessas perguntas, tá bom? Que está aqui. Por que a dispensação da plenitude dos tempos é diferente de todas as outras dispensações? O que vocês acham de viver nesta época? Quais são os seus sentimentos sobre isso tudo? Para eu considerar a posição. E eu queria dizer também uma reflexão que eu tive. Eu fui ao templo ontem, eu senti tive sentimentos assim profundos. E pensei nesse jovem de 14 anos, nosso profeta Joseph Smith. Nós vamos falar sobre a primeira visão semana que vem, e vai ser um grande privilégio para mim falar sobre isso. Os sentimentos que eu tive no templo foi sobre a idade dele, né? Ele tinha 14 anos quando começou a buscar sobre o que fazer, qual religião seguir. E eu tinha a mesma idade quando eu também buscava. E de vários discursos, tanto aqui na estaca como em outras estacas e nas conferências gerais, não sei se vocês prestaram atenção, mas quantos e quantos jovens que não nasceram, né, na igreja mesmo, mas que não tinham o evangelho restaurado na vida deles, na infância e na juventude, quantos não procuraram a igreja nessa mesma idade? Vocês já pararam para prestar atenção nesses 14, 15 anos, 16 anos? Sim. Então, eu falei, nossa, eu vejo um relato aqui, outro relato ali, foi sempre mais ou menos nessa data. Por que será, né, gente? Vocês já pensaram para pensar? Quem pararam para pensar? Quem respondeu aí que sim? Fui eu, Bia. Fala, Bia, por que você pensou também nisso? Você já ouviu muita gente falando que nessa idade estava procurando a verdade? Tipo, quando vai ter discurso ou testemunho na igreja, aí eles. Bastante gente fala, né, que quando era mais novo, adolescente, assim, que não era batizado antes, né, obviamente. Aí eles, tipo, conheceram os missionários, ou foi por, tipo, a família mesmo que conheceu, aí eles se interessaram também. E é mais ou menos nessa idade, tipo, 14, 15, até uns 18, 20 anos, assim. E tem muitas dessas pessoas que estão na igreja até hoje, né? Então, no caso, tipo, até hoje uns 40, 45 anos para mais. Então, desde aquela época deles, né, até hoje em dia, eles vão cultivando, né, esse testemunho. Então, vai da gente mesmo, né? Não é as outras pessoas ou a influência de outras pessoas que vai diminuir nosso testemunho, se a gente buscar, né, aumentar o nosso testemunho. Então, eu sei que pode ter sido difícil, né? As pessoas que conheceram o Evangelho e que não necessariamente nasceram no Evangelho estarem, né, descobrindo sobre, mas a gente fortalecendo essas pessoas, né, e eles próprios tentando se fortalecer por conta própria, a gente vai crescendo, né, o número de pessoas, de membros na igreja. Exatamente, Bia. Essa idade é uma idade onde a percepção que sai, né, da infância para a juventude, os jovens já começam a perceber o mundo. E eles já começam a sentir sede e fome da palavra de Deus, né? Uma criança é tão pura, ela não, às vezes não vê o que está acontecendo no mundo, talvez elas não sintam tanta falta da palavra de Deus como quando a gente começa a ter essa visão do mundo. E também um jovem, ele está ainda em uma época que eu vejo jovens, eu vejo, sabe, esperança, força em vocês. Eu era assim também, cheia de esperança. Eu ainda tinha uma ingenuidade do mundo, sabe?
não tinha tantas notícias rolando, a gente não tinha tanto conhecimento, então a gente era mais ingênuo mesmo, né? Sobre as coisas do mundo. A gente só via o que estava mais perto da gente acontecendo, né? E acontecia muita coisa também já, mas eu não via maldade nas pessoas, né? Não via, não conseguia ver, eu não tinha maldade. Aos meus 13, 14 anos, eu não via maldade em ninguém. E eu vejo também ainda muito disso nos jovens. Eles têm esperança nas pessoas e eles têm esperança no mundo. E é isso que vocês precisam nutrir a gente disso. Eu tenho esperança nas pessoas no mundo, mas vocês transmitem isso para a gente. Vocês fazem a gente ter mais força de acreditar nisso, acreditar nas pessoas e no mundo. Então, o Senhor, ele está perceptível, ele está, não é que está mais próximo de vocês do que de nós, mas ele realmente confia em vocês. É isso, confia nos jovens. Eu não tinha o evangelho na minha família e eu fui a pioneira da minha casa. Eu era tão calada, tão tímida, eu era bem mesmo que era igual, era retraída mesmo, não era nem tímida de falar um pouquinho assim meio envergonhada, eu não falava, eu era retraída. E depois que eu conheci o evangelho, eu abri minha boca. E eu não sosseguei enquanto não vi minha família toda indo para a igreja. E foi por eu ter aberto a boca que aconteceram as coisas. Depois que eu fui batizada, depois de um tempo, foi minha mãe, meu irmão, minha ex-cunhada, meus sobrinhos, minha cunhada agora, atual. E agora eu tenho uma família que tem muita gente fazendo parte do Evangelho Restaurado. Muita gente, meus netos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos netos. Não falo que fui eu, foi o Espírito Santo, é claro, que agiu. Mas eu abri a boca. Eu falei, vocês precisam ir à igreja. Nós temos o Evangelho restaurado. Não fiquem perdidos pelo mundo. Eu, na minha idade, foi fácil de eu aceitar o Evangelho, eu não tinha vícios. Sabe? Eu não precisei parar de fumar, que nem meu irmão, minha mãe. Não precisei parar de fumar para poder ir à igreja. Não precisei parar de beber bebida alcoólica. Eu não tinha apego às coisas do mundo. Foi muito rápido. Quando eu encontrei o Evangelho, eu o abracei. E aí eu não fiquei quieta. Eu fui e falei para minha família e testifiquei sobre que o Evangelho restaurado, a verdadeira igreja tinha chegado até nós. Então, é esse testemunho que eu deixo com vocês para encerrar essa aula. Conto com vocês para a próxima aula e agradeço a participação de vocês. E eu estou muito feliz com esse curso que vai nos edificar bastante. É isso que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, então. Então, muito obrigada, né, pela presença de todo mundo. E que a gente possa estar, assim, né, presente na próxima aula, para a gente aprender mais, né, sobre a restauração do Evangelho. E a última oração pode ser feita pela Lila. Eu não estou ouvindo. Será que é só eu que não estou ouvindo? Bia, a Lila, será que ela ouviu você chamar?
Eu não sei. Acho que não. Lila? Acho que ela não está ouvindo, viu? Eu vou fazer a última oração, então, tá bom, Ia? Pode ser? Pode ser. Ok. Nosso adorado Pai que está no céu, nós te louvamos. Te louvamos grandemente pela sua glória, pelo seu poder. Te louvamos pelo Evangelho restaurado em nossa vida. E te pedimos, Senhor, que abençoe nosso dia, nosso domingo, que possamos estar firmes e fortes para tomar o sacramento e lembrar do quanto nós somos abençoados por ter o Evangelho em nossa vida. E somos abençoados por ter um Salvador, que pagou por nossos pecados. E que nós possamos tomar o sacramento lembrando do seu sacrifício e sentindo profunda gratidão por isso. Que possamos ter um testemunho edificado e forte do seu Evangelho sempre, possamos compartilhá-lo com outras pessoas. Por favor, abençoe a todos os alunos inscritos nesse curso e todos os outros jovens, que eles possam sentir o desejo de aprender mais e estar nutridos com a boa palavra do Senhor. E essa oração deixamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, até semana que vem. Até. Tchau. Não.